Então, pessoal, vamos dar seguimento ao nosso estudo, né? Do livro de Romanos, ou a Epístola aos Romanos, ou ainda a Carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos dar início hoje ao capítulo 3, que é a extensão do texto da semana passada, que é o capítulo 2. Nós lemos do versículo 17 até o versículo 29, mas o texto do capítulo 3 segue, é o mesmo texto. Então, o capítulo que nós estudamos semana passada trata dos judeus e a lei, certo? E eu só queria relembrar vocês o versículo 25 do capítulo 2, que diz o seguinte, isso é o versículo que nós estudamos semana passada. A circuncisão tem valor se você, que é judeu, obedecer à lei. Porém, se não obedecer, é como se você não tivesse sido circuncidado. Ou seja, aqui Paulo está fazendo uma crítica à religiosidade judaica no sentido cultural e não no sentido prático da manifestação do exercício da fé judaica. Algo que acontece em todas as religiões. O cristianismo, a gente vê isso de maneira bastante profunda, né? As pessoas, não sei se vocês já viram isso, as pessoas, elas passam em frente à igreja católica, elas fazem o sinal da cruz, e vão embora, elas se benzem, mas aquilo é uma ação cultural, de uma religiosidade cultural, mas que não se reflete na prática, né? Nós, cristãos evangélicos também, muitos de nós agimos dessa forma, quando tratamos a tradição de maneira mais, dando maior importância à tradição do que propriamente aos preceitos bíblicos e à prática da piedade cristã. Então, Paulo ele chama a atenção no capítulo 2, versículo 25 para isso. E agora, no capítulo 3, ele vai retomar essa conversa. E, na boa, irmãos, esse primeiro trecho aqui de Romanos, capítulo 3, é um dos trechos mais complicados de se entender de todo o livro de Romanos. Por isso, dessa vez, eu não apenas vou ler na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, mas eu acho pertinente nós pedirmos ajuda ao Eugênio Peterson. E vamos ler a mensagem também, porque o Eugênio Peterson ele dá uma clareada bem interessante na paráfrase que ele faz desse texto. Tá? Preciso esclarecer duas coisas a vocês antes de nós lermos o trecho. São 8 versículos, é um trecho curto, mas importante. Primeiro, irmãos, é que, de fato, isso está escancarado nas Escrituras, é fato. Tá? Os judeus, o povo judeu é, de fato, um povo de Deus, escolhido por Deus, é um povo especial. Tá bom? No sentido da responsabilidade da tarefa. Tá certo? Não é que Deus ame mais o povo judeu do que os outros povos, mas é que sobre o povo judeu, Deus colocou a responsabilidade de que se iniciasse desse povo o conhecimento da existência de Deus para o mundo, tá? De maneira que Deus conserva, de fato, isso é visível, isso pode ser notado, algumas coisas nesse povo. É impressionante que o país, que é do tamanho do Ceará, do estado do Ceará, rodeado de inimigos, repleto de inimigos, simplesmente não é destroçado, aniquilado, destruído. Pelo contrário, é um país que se defende muito bem,
ele não apenas se defende muito bem, como ele produz tudo que precisa, toda a matéria-prima que precisa, matéria-prima, desculpa, insumos, né, alimentação, eles produzem. Matéria-prima alguma, o que eles não têm, eles exportam, e é um país pujante. Então, se nota um cuidado de Deus com aquele povo, um povo que foi perseguido durante a história, em todas as épocas. Antes do Império Romano, eles eram perseguidos, eles foram perseguidos pelos babilônicos, eles foram perseguidos pelos persas, eles foram perseguidos pelos egípcios, eles foram perseguidos depois pela igreja, tanto católica como protestante. Na Idade Média, eles foram perseguidos nas duas grandes guerras mundiais, eles são perseguidos incessantemente pelos islâmicos, enfim, e esse povo está aí até hoje, é um povo que sobreviveu a todas as coisas, então há algo nesse povo. Contudo, e é isso que o texto está falando, por isso que eu estou fazendo essa abertura. Contudo, o cuidado de Deus com esse povo não significa que Deus os livrará, né, do ônus da responsabilidade, de não terem cumprido com a tarefa. E como a gente tem estudado, isso pode ser traduzido, isso pode ser interpretado para a nossa realidade também. Porque agora, de fato, nós somos Israel de Deus. Essa responsabilidade, ela foi transmitida também a nós depois, através daquilo que nós chamamos da Nova Aliança, do Novo Testamento. Tá certo? Então, eu não estou aqui defendendo a judaização da fé cristã, mas nós precisamos entender esse cuidado especial com o povo de Israel para que nós possamos entender o princípio do capítulo 3. Quando eu falo que isso vai ser traduzido para nós também, isso nós vamos ler na semana que vem, quando Paulo vai falar que isso é transmitido a nós também. O texto do versículo 1 do capítulo 3 diz o seguinte: então, qual é a vantagem de ser judeu? Interrogação. Lembrando que Paulo, semana passada, no nosso estudo, no capítulo 2, ele está falando que não adianta nada ser circuncidado, seguir todas as tradições do templo, sendo que o coração não é inclinado para a prática, né? Então, ele diz aqui, então, qual é a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem algum valor? Tem sim, e de muitas maneiras. E a primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus. Interessante que ontem eu estava fazendo um estudo a respeito do capítulo 3 também, do livro de Atos, que na ocasião... Desculpa, capítulo 2. 3, tá certo. Capítulo 3, em que na ocasião, Pedro e João entram no templo, logo após eles terem orado com aquele homem que era coxo das duas pernas e estava à porta do templo. E é interessante que a pregação de João no pátio do templo é exatamente isso que Paulo está falando no capítulo 3 de Romanos. Que Deus escolheu primeiro, antes de tudo, antes de todos os povos, os judeus, para que do povo judeu iniciasse, né, a pregação das boas notícias do Deus vivo, do Deus de Israel. Né? E aqui Paulo afirma isso também, como João afirmou no capítulo 3 de Atos. Porque Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus. Eugene Peterson, ele escreve o seguinte: mas, se é assim, que diferença faz ser judeu ou não? Ser ensinado nos caminhos de Deus ou não? Na verdade, faz muita diferença, mas não como muitos pensam. Ou então, como o Eugene Peterson ele abrange isso aqui. Ele fala o seguinte:
os judeus, ele tem uma vantagem. Que vantagem é essa? A vantagem de que eles têm o conhecimento prático, quase que pessoal, de quem era Deus, de quem é Deus. Porque o Deus que está sendo mencionado aqui é o Deus da tradição judaica. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Arão, o Deus de Josué, né? O Deus de Isaías, Jeremias, Daniel. É o Deus judaico. Então, o povo de Israel tem esse conhecimento de quem é. Isso é uma vantagem para aqueles que não sabem quem é Deus. Entendeu? Só que, ao mesmo tempo, Paulo escreve o seguinte: é óbvio que isso é uma vantagem, mas não é uma vantagem tão grande como muitos pensam. Por quê? Exatamente pela ausência da prática. Muito ritualismo, muita tradição, muito culturalismo religioso, pouca prática. Então, Paulo está batendo bastante nessa tecla. Aí ele continua no versículo 3, nós vamos até o 6. Mas, se alguns não foram fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? De modo nenhum. Que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas. Como diz as Escrituras Sagradas a respeito dele, que fique provado que tu tens razão quando falas e que sejas vencedor quando fores julgado. Mas, se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga? Eu falo aqui como as pessoas costumam falar. É claro que não. Se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Eugene Peterson traduz da seguinte forma: para começar, lembre-se de que os judeus foram incumbidos de escrever e transmitir a revelação de Deus. Olha que interessante. Os judeus foram incumbidos. Então, olha só, falei ontem também baseado em Atos capítulo 3. Os 12 apóstolos que Jesus escolheu eram judeus. Jesus não escolheu nenhum estrangeiro. Quando Judas traz Jesus, né, e Judas é substituído, ele é substituído por um outro judeu. Quando na ocasião do Pentecostes, vem as línguas, né, estrangeiras sobre aqueles apóstolos, eles começam a pregar em idiomas distintos, quem escuta são judeus de outros lugares. E é a partir desse momento que os judeus, estando na festa do Pentecostes em Jerusalém, espalham a palavra de Deus. De maneira que aqui em Romanos, nós vamos observar que a palavra já estava onde? Em Roma. Muito do fruto de Atos capítulo 2. Então, nós vemos claramente o que Paulo está falando aqui. Que a palavra, ela teve a incumbência de que essa palavra fosse plantada nos corações das nações, estava com os judeus. Ensinar os caminhos de Deus era uma prerrogativa do povo judeu. E o povo judeu o fez, certo? E ele segue aqui, as escrituras sagradas. E como fica a situação dos judeus, preste atenção, e como fica a situação dos judeus que abandonaram sua posição? Aqui está falando o quê? De um abandono da fé, da prática da fé, da prática da relação com Deus. Aí está aqui, Deus não os abandonou. Ponto. Ainda que o povo judeu tenha abandonado a Deus, Deus não os abandonou. Os exemplos que eu dei no começo, que são 2 de centenas de exemplos, prova isso. Certo?
Desculpa. Você pensa que a sua falta de fé, e olha só, isso aqui tudo nós podemos pensar em nós, tá bom, irmãos? Você pensa que a sua falta de fé cancela a fidelidade de Deus? De jeito nenhum. Contem com isso. Deus mantém a sua palavra, ainda que o mundo inteiro minta descaradamente. As Escrituras dizem o mesmo. Suas palavras permanecem fiéis e verdadeiras. A rejeição não intimidará a Deus. O religioso, aquele que tem a prática cultural da religião, aquele que tem a lei destituída da graça e a lei destituída da prática na sua vivência, eles pensam que Deus pensa como eles. Toda pessoa que tem uma relação que não tem uma relação com Deus, tende a achar que Deus irá agir como um homem age. E nós precisamos ter algo firme no nosso coração. Deus não age como o homem age. Deus não fica magoado quando nós o quê? Quando nós fazemos algo que não é da vontade dele. Magoado no sentido não de que ele não fique triste, mas no sentido de que ele fará alguma coisa para nos punir por conta disso. A fidelidade de Deus, ela não está atrelada ao seu comportamento, porque Deus não é fiel a você, Deus é fiel à sua palavra. Quem tem que ser fiel a Deus somos nós. Então, aqui ele está falando, olha, se você acha que a sua falta de fé cancela a fidelidade de Deus, de jeito nenhum. Por isso que nós vemos o favor de Deus na vida dos israelitas e na vida agora nossa, dos cristãos, ainda que a gente o quê? Tenha uma imensidão de pecados cobrindo. Então, Deus, ele mantém a sua palavra, apesar de que nós não mantemos a nossa. Ainda que o mundo inteiro minta descaradamente a seu respeito, e o mundo mente a respeito de Deus, Deus não muda. Deus é imutável. Suas palavras permanecem fiéis e verdadeiras. O arrependido é recebido por Deus. Mas, se a nossa maneira errada de agir apenas realça e confirma o caráter fiel de Deus, não deveríamos ser elogiados por isso? Se nossas palavras nem sequer deixam marca em suas boas palavras, Deus não cometeria um erro em nós por contra a parede e nos condenar pelo que dissermos? É uma pergunta natural, mas a resposta é não. Um não bem específico. Como as coisas seriam corrigidas se Deus não agisse para corrigi-las? Então, aqui, Paulo está falando o seguinte, através aqui da tradução do Eugênio Peterson, que a nossa infidelidade, o nosso jeito errado de agir, a nossa maneira maldosa de proceder em muitas situações, os nossos achismos destituídos daquilo que é a palavra de Deus, essas coisas só servem para realçar ainda mais a qualidade da fidelidade de Deus para com as pessoas. Porque só Deus tem capacidade de ser fiel com tamanha infidelidade. Porque nenhum ser humano permanece fiel àqueles que incessantemente são infiéis e praticam a infidelidade com a pessoa. Inclusive, nós temos a prática de nos afastarmos das pessoas e de nunca mais querer o contato com elas. Então, quanto mais pecamos, quanto mais infiéis somos, e aqui ele está falando dos judeus, mas isso serve para a igreja, mais a fidelidade de Deus se mostra presente, mais a fidelidade de Deus se mostra verdadeira. De maneira que, se nós olharmos para o povo de Israel hoje, 2020,
É impressionante como aquele povo está distante de Deus, e é impressionante como o favor de Deus é visível na vida daquele povo. Aquele povo tem míssil apontado para eles o tempo todo, e até agora ninguém destruiu eles. Isso é algo sobrenatural. Quando nós olhamos para a igreja, é a mesma coisa. Quando nós vemos tamanha infidelidade, tamanha liberalismo, como que as portas do pecado estão escancaradas, inclusive nas teologias estapafúrdias que estão sendo faladas por aí, e Deus continua o quê? Abençoando o seu povo e sendo fiel. Agora, uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte: a fidelidade de Deus para com o infiel não exclui o infiel da condenação. Porque como nós temos estudado, inclusive na IBD, Jesus, ele veio para salvar o que estava condenado, e não para condenar o mundo. De maneira que aquele que não aceitar Jesus como sumo sacerdote, não pode, seu estado de condenado não será alterado. Então, Deus é fiel, mas a fidelidade de Deus não exclui a pessoa da condenação. É isso que vai falar aqui no versículo 7 e 8. Mas digamos, aqui na NTLH, mas digamos, versículo 7, que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando assim a glória dele. Neste caso, por que é que devo ainda ser condenado como pecador? Então, por que não dizer, façamos o mal para que desse mal venha o bem? Mas, a verdade, alguns têm caluniado, dizendo que eu afirmo isso, porém, eles serão condenados como merecem. Irmãos, isso aqui a gente vê hoje. Como que as pessoas arrumam uma muleta, como que as pessoas arrumam um pretexto, como as pessoas arrumam desculpas para continuarem na prática da infidelidade, na prática do pecado, na prática do distanciamento da incumbência do evangelho, da incumbência do relacionamento com Deus, daquilo que são as tarefas da relação com Deus. É exatamente isso daqui. Eugene Peterson vai traduzir dessa maneira, ó. É maldade afirmar: se minhas mentiras servem para mostrar a verdade de Deus de maneira mais gloriosa, como posso ser condenado? Tá vendo? É o seguinte, vamos traduzir isso aqui ainda mais. Ora, se eu estou pecando, eu peco escondido, e Deus ainda assim faz coisas através da minha vida, será que Deus está preocupado mesmo com o meu pecado? Então, nós vamos pegando a fidelidade de Deus e nós vamos distorcendo a fidelidade de Deus ao nosso favor, de maneira que a gente vai entendendo que a fidelidade de Deus está homologando o nosso pecado. Ele está validando o nosso pecado. Muita gente pensa desse jeito. Tem gente que peca com data, com hora, um compromisso na agenda, e como Deus não fez nada, Deus não expôs, Deus não escancarou, as pessoas começam a achar o quê? Que o pecado está autorizado por Deus, porque Deus não me expôs, porque Deus não revelou. Isso é uma distorção da fidelidade de Deus. Aí você começa a fazer algumas coisas na sua vida e Deus começa a te abençoar, porque Deus te abençoa de qualquer maneira. E aí nós vamos o quê? Distorcendo a fidelidade de Deus. É isso que a religiosidade destituída de uma relação faz. E aqui ele prossegue, ó. Estou fazendo um favor a Deus. Isso aqui é a palavra de um convencido. Alguns, na verdade, tentam pôr essas palavras em nossa boca, alegando que saímos por aí anunciando. Quanto mais mal fazemos, mais bem Deus faz. Então, continuemos assim. É pura calúnia.
eu estou certo de que vocês concordam conosco. E aí, Paulo vai prosseguir agora, quando ele vai estender isso daqui a partir da semana que vem, no versículo 9, para além dos judeus, e vai pegar povos, né? Outros povos aqui, instalados em Roma. É um texto difícil, irmãos. É um texto difícil porque ele está falando de um povo extremamente religioso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A religião, palavra religião, o religare, né? O atar, unir, ele não é uma palavra ruim, tá certo? Então, quando alguém fala para nós qual que é a nossa religião, a pessoa está perguntando assim, qual que é a ponte que te liga a Deus? Nós vamos falar, a minha ponte é o protestantismo, está tudo certo. Toda religião, ela tem doutrina. A nossa doutrina é a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É isso daqui, ó. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela contém todas as informações que nós precisamos para viver essa religião de maneira sadia. A palavra de Deus diz que a verdadeira religião é a piedade. E a piedade é um dos veículos mais extraordinários que nós temos de proclamação da palavra de Deus. Então, é o seguinte, meus irmãos, esse texto de capítulo 3 está falando de uma religião destituída do quê? Da prática da função. Paulo fala, resumo, Paulo fala, vocês judeus receberam uma incumbência de levar a palavra de Deus ao mundo. Alguns judeus que entenderam e viviam essa religião de maneira profunda, verdadeira, que vão além da circuncisão, que vai além da tradição, entenderam isso e levaram a palavra de Deus. Essa palavra de Deus chegou a nós, os gentios. E agora, como Israel de Deus, nós temos essa incumbência de pregar essa palavra. Acontece que muitos de nós, assim como muitos judeus, se afastaram da relação com Deus, mantiveram uma religiosidade cultural tradicional e começamos a exercer o pecado em vez de exercer o chamado. E como Deus continua fiel com a gente, continua fiel com Israel, ainda que a gente continue pecando, Israel continue pecando, nós achamos que Deus concordou com isso. É isso que esse texto está falando. E aí Paulo, no versículo 8, ele fala, isso é calúnia, isso é mentira, e isso vai acabar condenando vocês. Tá certo, meus irmãos? Então, eu vou liberar para vocês aí. O Nelson chegou para o amém. Já prepara aí, Nelson, para você fazer uma oração para nós. Se alguém tem alguma pergunta a fazer, alguma consideração, acrescentar algo, Tiaguinho, Luquinha, Luana, André, Ashley, Chicão, Nelsinho, estou à disposição, irmãos. Hugo, tem uma pergunta. Faz. O que foi falado aqui? Chicão que mandou perguntar. Quem mandou perguntar? Chicão. Pergunta aí que vai ser engraçado, irmão. Chicão, te explica aí, ó. Deixa, pode deixar. Quem continuou o estudo da semana passada, do capítulo 2. Irmãos, vocês concordam mesmo com tudo que eu disse? Está tudo certo? Como é que é? Tudo certo, Hugo. Foi bem esclarecedor. Muito bom. Tá, a Ashley perguntou aqui, qual era a importância da circuncisão dos judeus? Ashley, sua mãe está aí do lado, não sei, se ela tiver, vai escutar, se não tiver, se transmite para ela, tá? A circuncisão era um sinal, tá bom? Guardadas as devidas proporções, eram mais ou menos o que nós hoje como igreja fazemos com a ceia, certo? É um memorial, só que isso era no corpo da pessoa, do menino,
Então, o menino que era circuncidado, ele era um judeu, de fato, consagrado a Deus. Com o passar do tempo, isso foi se tornando apenas o quê? Uma ação religiosa destituída de entendimento e de conhecimento a respeito daquilo. De maneira que as pessoas falavam assim, ó, por que você faz circuncisão? Eles respondiam, porque a lei pede, a lei de Moisés. Paulo e os demais apóstolos, tanto em Atos como Romanos, e principalmente nas duas cartas aos Coríntios, eles vão ressignificar a questão da circuncisão. Eles vão falar, essa circuncisão não é na carne, essa circuncisão agora ela é no espírito. Então, agora nós nos consagramos a Deus através de Jesus Cristo por uma renovação de entendimento, que é a verdadeira circuncisão. Então, agora é mais profundo que uma marca. É um voto. Foi ressignificado. Então, assim como na ceia, o memorial é para que a gente não se esqueça do que foi feito por nós e para que a gente faça agora, da nossa vida, a pregação do evangelho em memória dele, assim também a circuncisão era para lembrar que as pessoas eram consagradas a Deus. Tá certo? Então, toda consagração, ela precisa ter um efeito prático, ainda que seja o quê? Um símbolo. Então, assim como muitos judeus circuncidavam, mas não tinha relação com Deus, tem um monte de gente tomando ceia sem entender o quê? O efeito daquilo que foi a cruz na nossa vida. Por isso que a Bíblia fala que quem toma sem entendimento, toma para sua própria condenação. Assim como os judeus também circuncidavam e eram condenados da mesma forma, por quê? Porque não tinha uma relação. Nós podemos falar isso de maneira mais específica depois, até fazer um estudo. Mas, sim, em linhas gerais é isso, tá bom? Mais alguém? Então, beleza, são 1h07. Então, semana que vem, nós prosseguimos com o capítulo 3, a partir do versículo 9. Nelson, ora por nós aí. Ora. Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Que a gente possa se direcionar nas suas vontades, que a gente possa sempre ser consciente naquilo que a gente faz, que a gente possa se questionar, que a gente possa querer saber do que a gente tem feito, que a gente possa sempre fazer de forma racional e dessa forma a gente possa te louvar e te dar graças com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. 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 Galera, é o seguinte, amanhã vai retornar os trabalhos ao Coapar, tá bom? Eu vou voltar aí nas nossas reuniões no Coapar, lá, o mesmo trabalho que nós estávamos desenvolvendo antes da pandemia. Quem tiver afim e disponibilidade, manda mensagem para mim, para nós combinarmos, ok? E domingo, nós estaremos lá no aeroporto, eu falei com o Thiaguinho, né, para a gente tentar levar uma galera, uma banda, porque vai dar tempo de ir no aeroporto e voltar lá para a PIB, para o nosso culto também da PIB. Quem tiver interesse, conversa com o Thiaguinho aí, tá bom? E com relação ao Coapar comigo. Tá bom, galera? Abraços, fiquem com Deus, que Deus abençoe a quarta-feira de vocês. Tamo junto. Valeu, gente. Até mais.